Amados, graça e paz, amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versos 15 a 22. Mateus 22, a partir do verso 15. Na semana anterior, nós meditamos do 22, do verso 1 até o verso 14. Seguindo a sequência, nós temos aí 22, verso 15. Amém, igreja? Amém. Fala a respeito da questão do tributo. Verso 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se dali. Amados, não sei se a sua Bíblia tem outros dois endereços a respeito do mesmo fato. Tendo ou não, eu posso te orientar que nós vamos para o livro de Marcos, a partir do capítulo 12, do versos 13 a 17, é a respeito do mesmo fato, mas é bom nós enriquecermos de detalhes. Amém? Então, nós retornaremos a Mateus 22, tá bem? Mas neste momento iremos a Marcos, capítulo 12, a partir do verso 13 até o 17. É o relato do mesmo fato. Amém? Diz assim o texto: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Mais um texto, agora em Lucas, capítulo 20, verso 20. Na sequência, Lucas 20, verso 20. A respeito do mesmo fato. Na verdade, Lucas 20, a partir do verso 19, não é isso? Lucas, capítulo 20, verso 19. A questão do tributo. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhes as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando-o, subordinaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente
e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Nós percebemos nos 3 textos que na sua primeira descrição, nos primeiros versículos, aqueles que haviam sido enviados para estarem ali com Jesus, para fazer essa pergunta. No texto de Mateus, nós temos aqui a descrição de que retiraram os fariseus e enviaram os seus discípulos dos fariseus. Depois, na sequência, em Marcos, nós temos também, ainda em Mateus, nós temos também os herodianos e discípulos dos fariseus. Já em Marcos, nós temos, além deles todos, os próprios fariseus, não só os seus discípulos, mas também fariseus, e também um grupo maior de herodianos. E já lá no texto de Lucas, nós temos não só os herodianos, não só os fariseus, mas muitos outros emissários, incluindo todos estes, e todos eles foram pagos para isso. Eles foram de cálculo pensado, eles estavam treinados para isso, eles foram instruídos e, além do mais, foram capacitados para isso. E eles tinham um propósito único: prender a Jesus, porque a verdade em Cristo incomodava a mente e o coração de todos aqueles que atentavam contra a vida de Jesus. Eu já falei isso anteriormente, creio que é propício ficarmos repetindo, para até que entendamos de que todas as vezes que a verdade da palavra de Deus for revelada, e nós a rejeitarmos, nós estamos dando brecha para um agir do inimigo na nossa vida. Algumas pessoas pensam que o fato de termos Cristo como Senhor e sermos templo do Espírito Santo, isso não é possível. Isso é possível. A partir de um entendimento equivocado da palavra, somado a uma incredulidade, com uma pitada de tentarmos fazer as coisas todas do nosso jeito e não da forma que Deus já determinou, nós podemos incorrer nesse erro. Vou lhes dar um exemplo. Alguém duvida da conversão de Pedro, discípulo do Senhor? Eu não duvido. Lembra de Pedro, homem disposto a servir o Senhor em todo o tempo, que inclusive o Senhor o usou para revelar a sua própria pessoa quando ele disse: o Senhor é o Cristo. E o próprio Senhor lhe disse: não foi carne nem sangue que te revelaste isso, Pedro. Foi o próprio Espírito de Deus que te revelaste isso. Então, naquele momento, ele não só era um homem de Deus, mas ele também era um instrumento de Deus. Isso significa que ele deu todas as condições, ou ele permitiu que ele fosse um instrumento e um canal de Deus naquele momento. Este mesmo Pedro, uma vez, um pouco adiante, não muito, chamou Jesus à parte e lhe deu um conselho. Pedro, aconselhando a Deus. Ele disse: nada disso te acontecerá. Nada disso. Viu, Jesus? Você não vai ser preso, vai ser morto. Porque eu já entendi que o Senhor é o Todo-Poderoso. Só pode, inclusive, executar o plano de resgate, aos perdidos, o plano de remissão de pecados, sem derramar, sem sofrer. Está vendo como é que eu sou esperto, Jesus? Tem vezes que nós queremos ensinar a Deus a ser Deus nas nossas orações. Senhor, faça isso. Não só faça isso, mas faça desse jeito. Escuta bem, vou até repetir para o senhor. Em nome de Jesus. O senhor está entendendo?
E nós começamos a ensinar a Deus. E caso o senhor tenha se esquecido, ainda vou te dar alguns textos bíblicos que vão corroborar com a minha ideia, porque a minha tese é perfeita. O senhor está entendendo? Por isso, em nome de Jesus, é agora que eu quero isso. Ainda sutilmente ou diretamente, ainda dou uma ordem, né, a Deus. E o que acontece? Este mesmo Pedro, que foi um canal de bênção, ao mesmo tempo, ele foi um vacilo. Ele foi uma pedra de tropeço naquele momento. Mas Deus, segundo a sua misericórdia, Ele tem nos abençoado e tem nos aperfeiçoado. É importante nós entendermos isso. Por que eu digo isso? Porque a respeito das nossas falhas e fraquezas, elas ficam fortes na mente e na memória das outras pessoas, inclusive de nós mesmos. E muitas das vezes nós não nos enxergamos como Deus nos enxerga. Nós nos enxergamos como nós nos enxergamos e como as pessoas têm dito a nosso respeito. E qual é a verdade? A verdade é aquilo que Deus fala a nosso respeito. Quer ver uma coisa? Dentre muitos discípulos do Senhor Jesus, caminhando sobre a terra, quando Jesus estava aqui encarnado como homem, nós sabemos que havia um discípulo e que esse discípulo tinha, para nós, uma forte característica, que era ser incrédulo, ele não cria. Quem era esse discípulo? Tomé. Ok? Tomé era esse discípulo. Se você quiser dar exemplo de uma pessoa que é pessoa de Deus, mas que não crê em tudo, ou até mesmo que não crê em nada, não sendo discípulo ou não sendo servo de Deus, todo mundo pensa em Tomé. Sim ou não? Tomé. Pois é. Mas sexta-feira agora, nós meditando na palavra de Deus, onde tem lá o relato da amizade de Jesus com Marta, Maria e Lázaro, irmãos, nós temos o relato do fato quando Lázaro morreu e eles estavam para ir ao encontro de Marta e Maria para ressuscitar Lázaro. Segundo o relato bíblico, o fato de Jesus ir ao encontro de Marta e Maria, Jesus estava colocando a sua vida em risco. Porque havia inúmeras pessoas que o aguardavam para matá-lo e matar também aqueles que estavam com Cristo. E sabendo disso, Jesus ainda assim foi até Lázaro. Nós sabemos que, de acordo com o relato, ele ressuscita Lázaro. E não da cidade vizinha, mas ele vai até o corpo para ressuscitá-lo, correndo todo esse risco. E diante do risco, ele é alertado por os seus discípulos e para os discípulos dos seus discípulos, conforme está escrito no texto. Sabe que tem um relato que é muito curioso? O Tomé, que é conhecido como incrédulo, ele diz para os seus discípulos, ele diz: vamos com Cristo, e se tivermos que morrer, morreremos com Ele. Ninguém lembra de Tomé pela sua coragem, ousadia e de dar a sua vida para Cristo. Ele afirma que nem ele leva a hipótese da possibilidade de morrer. Sabendo que vamos morrer, vamos e vamos morrer com Ele. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Como você lembra de você? Como você pensa a respeito de você? Quando você se olha no espelho, você só diz aquilo que você vê. Ou você consegue ver a partir da descrição que a própria palavra diz a seu respeito. E ao mesmo tempo aquela palavra particular que o Senhor deixou no seu coração. Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença. Isso faz-nos ver de que o Senhor nos chamou para a sua obra, não por sermos capacitados. Não estou dizendo que nós não devemos nos esforçar para cada dia mais estarmos preparados para a obra. Mas é porque se dependesse do preparo, nenhum de nós seríamos chamados. E ninguém seria chamado. Quem está verdadeiramente, perfeitamente habilitado para a obra perfeita e divina
de Deus? Ninguém. Só um ser perfeito. E quem é perfeito aos olhos de Deus? Ninguém. É Ele que chama, é Ele que capacita. É Ele que salva e é Ele que aperfeiçoa a obra da salvação em nós. E aqui foram enviados homens. Lembrando que estes homens foram enviados por fariseus e os herodianos. Os fariseus e saduceus talvez sejam as pessoas mais marcantes a respeito da perseguição da pessoa de Jesus. Lembrando que saduceus eram homens que cuidavam do templo. Eles estavam na direção e na condução do sacerdócio no templo. Mas eles se corromperam com a religiosidade. Ao mesmo tempo, para se manter naquele poder, era necessário um pouco de influência política. O reino de Deus não se mistura nem com política, e nem com reinos, e nem com mecanismos dessa terra. E é bom nós entendermos isso com total clareza. O reino de Deus é um reino independente, e além de ser independente, é um reino soberano. Ele está acima de todos os outros. E Ele prevalecerá, e Ele governa todos os outros, ainda que não entendamos os demais. Outro fato importante são os fariseus. Os fariseus eram homens que se dedicavam ao estudo, ao zelo do cumprimento, só que esse zelo foi exacerbado no sentido de que ultrapassou a graça, o amor e a misericórdia. Ele tinha que ser literal. A literalidade que mata, não é a literalidade que nos guarda do mal, mas a literalidade que expulsa, que ignora todo tipo de misericórdia para com o outro. Esse era o fariseu. E por outro lado, os herodianos. Agora, quem são os herodianos? Na sua grande maioria, quase sua totalidade, eram homens da guarda e da confiança de Herodes. Então eram soldados, eram militares, que pretendiam fazer justiça com as próprias mãos. Com as próprias mãos. Tem muitas pessoas no mundo de hoje, observando esse mundo um caos, quer fazer justiça com as próprias mãos. E tem muito crente sendo induzido a querer fazer justiça com as próprias mãos na terra. A respeito de questões políticas, a respeito de questões religiosas, a respeito de questões sociais. Isso nós temos que entender. Isso é muito importante nós entendermos. E a respeito disso eu queria trazer uma palavra de lucidez a cada um de nós. É necessário que entendamos que o fato de sermos do reino de Deus e vivermos aqui, as coisas daqui nós a praticamos por necessidade. Mas isso não tira o nosso foco central a respeito do reino. Do que eu estou falando? Eu vou dar alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, se nós lembrarmos no dia e no momento do nascimento de Jesus, Jesus nasceu numa manjedoura. Bonito nome, né? Manjedoura. Eu, quando era pequeno, achava que era um lugar maravilhoso. É coxo, né? O lugar onde os animais comem. Eu não conseguia associar manjedoura com coxo, né? Com curral. Eu não conseguia. Né? Porque é um nome pomposo, né? Manjedoura. Onde você nasceu? Numa manjedoura. Onde você nasceu? Num curral. Mas era ali um coxo. Um coxo. Agora, por que Maria, mãe de Jesus, e o seu marido José estavam ali? E por que Jesus nasceu ali? Eles foram para lá porque eles estavam respondendo a um censo. O que é o censo? Uma contagem. Uma contagem dentro de uma organização política. Assim como nós, no dia, se não me falha a memória, 7 de outubro, iremos exercer a nossa cidadania política. Nós vamos votar. O voto no Brasil é opcional ou obrigatório? Obrigatório. Nós não temos como fugir dessa responsabilidade terrena. E diante de tal responsabilidade terrena, nós podemos sim e devemos sim orar a Deus, parar e pensar segundo as Escrituras,
segundo os princípios de Deus, a quem vamos escolher para as eleições. E não podemos confundir o reino de Deus com obrigações terrenas. Porque todas as vezes que as pessoas pensaram que o reino de Deus era um projeto de evangelho social, de evangelho político, eles se equivocaram. Observem, eu dou minhas opiniões, eu faço minhas campanhas como cidadão, mas não tem aqui uma propaganda política para A, para B, para C e para D. Porque a própria palavra de Deus vai nos mostrar isso. E o nosso compromisso como igreja de Jesus Cristo é com o reino de Deus e a divulgação deste reino, exclusivamente. Da mesma forma que nós somos cidadãos dos céus, nós também somos cidadãos da terra ainda. Então, nossos exercícios naturais, políticos, sociais, enfim, terrenos, eles devem ser cumpridos com responsabilidade. E isso para o mundo é uma loucura. Quando aí nasce a igreja de Jesus Cristo, vem aquele episódio de Pentecostes, que foi um período marcante na história, e a igreja cheia do Espírito de Deus, imediatamente ela foi perseguida. Por quê? Porque o mundo não a compreendeu. Da mesma forma que neste momento, por não terem compreendido, e ao mesmo tempo havia um plano em ação, que era Jesus se dando por nós como sacrifício vivo. Ele não mistura as coisas. Jesus poderia ser muito, muito, muito popular fazendo milagres, multiplicando a comida na casa das pessoas. Já pensou? Um Jesus popstar, conhecidíssimo, famosíssimo. Quem queria matá-lo? Mas, na verdade, ninguém o matou. Ele se entregou por nós. Está vendo como é que o reino de Deus é superior a qualquer outra coisa que se nomeie reino? Porque ninguém matou Jesus. É um equívoco dizer isso. Nossa, que absurdo, que injustiça. Aqueles romanos cegos, brutos, eles acabaram com Jesus. Como assim? Que ignorância é essa a respeito da palavra de Deus? Quando Jesus foi preso, a primeira coisa que ele disse: eu estou me entregando. Estive entre vós todo o tempo, mas não era chegada a minha hora. Estive entre vocês e mais. Aqui, eles foram para aprender exclusivamente Jesus, assim como o fizeram. E eles levaram 300 homens, eles estavam morrendo de medo. Eles estavam com medo brutal do poder de Jesus. Vão levar 300 homens para prender um? Sabendo que Jesus pregava a paz, o amor, e a equidade, e a justiça, a misericórdia, e levam 300 homens armados, e os melhores para prender Jesus. O reino de Deus é dotado de todo o poder que nós possamos imaginar. E quando nós estamos ocupados com as coisas dos céus, nós sabemos que as coisas terrenas estão subjugadas ao poder de Deus. O que nós pudermos fazer na terra para que a misericórdia de Deus seja estendida ao pobre, para que o miserável tenha o que comer, para que a justiça seja feita e seja a favor daquele que foi injustiçado, nós devemos fazer. Mas nós temos que entender que esse mundo definitivamente jaz o maligno. Isso nós temos que entender, para que nós não venhamos nos incorrer exatamente nesses mesmos erros. Nem como saduceus, como religiosos que entendem que depende de uma ajuda terrena, política, etc., para que o reino de Deus se prospere e que se cumpra. Nem como fariseus, para que o zelo cego e doentio ignore todo o amor, a fé, a misericórdia e seja uma letra que mata. Mas nem também os herodianos,
que percebendo que os saduceus são moles demais, ou então são flexíveis demais, são diplomatas demais, são políticos demais, já os fariseus são radicais demais, mas também não conseguem resolver tudo, mas os herodianos, sim, podem resolver absolutamente tudo. Nós não podemos dar essa brecha. E aqui o texto descreve que esses homens foram enviados até Jesus. Agora, sabe o que é fundamental? Hoje somos nós os representantes do reino na terra. Pode ter certeza, quando as pessoas perguntam a respeito do céu, a respeito de Jesus, e elas nos perguntam porque elas querem saber como se fosse do próprio Jesus. E dessa forma nós temos que responder a todas elas como um verdadeiro cidadão do céu. Olha só essa pergunta que foi feita a Jesus. É lícito ou é certo? Lembrando que havia todo tipo de injustiça social na época e todo tipo de corrupção, nada diferente dos dias de hoje. E de repente alguém nos pergunta, te parece certo mesmo pagar os impostos, como o imposto de renda, por exemplo? Você já deve ter ouvido essa pergunta. E de repente você pensa assim, te parece certo pagar IPTU e IPVA? Sabendo que esse dinheiro não vai para os lugares certos? Te parece certo mesmo pagar essa taxa? Te parece certo mesmo dar essa nota fiscal, esse recibo? Te parece certo mesmo você obedecer essa fila, sabendo que você pode resolver isso mais rapidamente? Te parece certo dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César? Essa é a palavra. Porque não façamos por obrigação. A oferta é um gesto de gratidão a tudo aquilo que Deus tem nos dado. A oferta, na verdade, é o coração. Nós não podemos abandonar nossas responsabilidades. Mas nós sabemos que, ao fazê-lo, fazemos também com responsabilidade, devido aos deveres e às obrigações que a Igreja de Cristo na terra tem. Eu vou compartilhar uma coisa com toda a igreja, mas algumas pessoas, do conselho, da liderança, sabem disso. Há 2 semanas atrás, se não me falha a memória, desde então eu pedi a todo o conselho e a liderança que orasse, porque vamos já nos reunir, e ao nos reunirmos nós colocaremos diante de Deus, e desde antes, já em oração, saber do Senhor como Ele quer que usamos o dinheiro que é dele. Não adianta nós pedirmos ao Senhor dinheiro e a gente usa como a gente quer. Como assim? Senhor, me dá mais porque meu apetite não é pequeno. Como assim? Está tudo errado. Nós não fazemos como uma forma de gratidão e obediência à palavra de Deus. Se o Senhor nos orienta a respeito dessa colaboração, o que o próprio Senhor nos pediu quer que façamos a respeito. Nós temos que saber disso, que é dele. E que o temor naquilo que é dele é um temor ao próprio Deus. Fazer de qualquer maneira, eu só peço e faço como eu quero? Como assim? Então Deus é o meu patrocinador? Não. Ele é Senhor e Rei. E a questão é dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Isso é muito sério. E nós cremos que temos passado por dificuldades financeiras, pertos, devemos ajudar uns aos outros. Mas o Senhor é que provê todas as coisas. Certa vez foi cobrado a Pedro. Na verdade, queriam prender Jesus, pedindo-lhe um imposto. E Jesus lhe dá uma palavra: Pedro, vai e pesca. Pesca um peixe. E dentro da boca do peixe está ali um imposto. Eu já ouvi irmãos falarem, mas Senhor, nem onde pescar tem aqui na minha cidade, no meu bairro. O Senhor podia me mostrar na boca de quem que está esse dinheiro para me pagar essas contas. A palavra de Deus diz que aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Não andeis ansiosos com coisa alguma.
com o que haver de comer, com o que haver de comer, com o que haver de vestir. Não somos nós mais importante do que a veste. Isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus também nos ensina que em vão é aquele que acorda muito cedo, trabalha duramente. É o Senhor que nos sustenta. Em vão, se colocarmos sentinela na nossa casa ou aqui onde quer, é o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos protege. Em vão, em vão. Isso significa que a nossa confiança tem que estar integralmente no Senhor. O fato de eu ter um candidato em mente e nele pretendo votar, a minha fé não está nele. E nem naquilo que ele propõe. De forma alguma, a minha fé está em Cristo, que me salvou. Isso nós devemos entender. Ah, mas se ganhar estaremos a salvo. Ficaremos sim, muito provavelmente, livre de outras coisas que julgamos e entendemos que não seja boa. Mas que garantia tem? Você e eu só temos uma garantia. No Rei dos Reis. Naquele que morreu por nós, que nos comprou com preço de sangue. Aquele que fez todas as coisas e a todas as coisas sustenta nas suas mãos. É nele que confiamos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros nas próprias forças. Nós podemos aplicar isso a esse texto. Um confia em carros, pode ser os saduceus. Uns confiam em cavalos, pode ser os fariseus. Outros confiam na própria força, pode ser os herodianos. Mas nós confiamos no Senhor, que fez todas as coisas e a todas as coisas sustenta nas suas mãos. Não deixe seu coração se apaixonar por coisas do mundo. Não deixe seu coração se acreditar piamente em questões que são terrenas. Nós vimos hoje no livro de Provérbios, nós estávamos estudando. E nós sabemos que a prudência, a sabedoria vem do próprio Deus, vem do alto. E essa sabedoria nos traz prudência para que nós não sejamos enganados e enredados por discursos que parecem serem bons, mas na verdade e na profundidade provém do mal. A nossa vida tem que estar pautada na palavra de Deus. A nossa vida tem que ser o próprio Cristo. A nossa casa tem que estar pautada na rocha. Não pode ser construída em areia. Ainda que a areia seja bonita, ainda que a areia seja confortável, mesmo que a areia seja inclusive atraente, mas em nome de Jesus, aquele que prevalecer até o fim será salvo. Isso significa que aquele que estiver em Cristo terá a segurança da salvação, terá a certeza da vida eterna. E isso nos mostra através da palavra. E saindo dali, eles admiraram a sabedoria de Deus, a sabedoria do Senhor. Eles admiraram, nada podiam fazer. Porque se o Senhor dissesse, sim, está certo, devemos dar tributo a César, o que aconteceria? Ele seria talvez apedrejados por aqueles que o acompanhavam. Mas se ele dissesse não, nada de tributo a César, ele seria preso por desobediência às leis dos homens. E o que ele fez? Ele respondeu com sabedoria, transferindo a responsabilidade e a armadilha para aquele que a havia armado. E ao mesmo tempo nos ensinou a todos aqueles que têm o Espírito de Deus, que dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, é ter o discernimento de sermos cidadãos dos céus, vivendo na terra ainda como cidadãos na terra, mas pertencentes aos cidadãos dos céus. Essa consciência tem que ser plena. E dessa forma devemos andar de modo digno do Evangelho da graça de Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Agradecemos ao Senhor por essa palavra. Pai, obrigado pela tua palavra. Deus, porque ela nos traz a paz,
nos traz o entendimento, acalma o nosso coração. Ela traz, Senhor, vida e vida com abundância. Ela traz, Senhor, tudo aquilo que precisamos, além daquilo que entendemos que precisamos, pois Tu és a vida, Senhor. Oh Deus, ela traz a revelação do Seu ser, dos atributos imutáveis de Deus. Ela nos apresenta o Teu caráter e nos ajuda, ó Deus, a moldar o nosso caráter de acordo com a Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus transformador. Assim como o Senhor fizeste na vida de Pedro, como citamos aqui, na vida de Tomé, que muitas das vezes marcamos as pessoas pelas suas falhas, pelas suas fraquezas, mas deixamos de vê-las, ó Deus, conforme o Senhor as vê. Senhor, livra-nos, ó Deus, de sermos contaminados com as coisas do mal, ainda que seja por meio de um irmão e de uma irmã querida, de um irmão amado. Como um dia, ó Pai, lá numa ceia, quando o Senhor ceiava com Lázaro, Marta, Maria e outros amigos após a ressurreição de Lázaro, e um dos discípulos do Senhor, Judas Iscariotes, se escandalizou quando Maria ungiu o Senhor com bálsamo, cumprindo assim a Tua palavra. E ao se escandalizar com aquilo que estava em conformidade à Tua palavra, que era da Tua vontade, que honrava e glorificava a Deus, a sua murmuração e o seu escândalo contagiou a outros que estavam à sua volta. Deus, livra-nos, ó Deus, e dá-nos sabedoria e discernimento, para que também em amor nós possamos, ó Pai, admoestarmos uns aos outros, nós possamos instruir uns aos outros, aconselharmos uns aos outros, ó Pai, para que como corpo de Cristo sejamos fortes em Ti e o Teu nome seja glorificado e o testemunho do Senhor seja dado todo o tempo, para que aqueles que não são salvos ainda sejam salvos e aqueles que, ó Pai, precisam de libertação sejam libertos e a todos nós, ó Pai, possamos, ó Pai, desenvolver a nossa salvação conforme está em Filipenses 2, que é o processo de crescimento, ó Pai, de acordo com a intimidade do entendimento que temos na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, dá-nos uma semana abençoada. Pedimos ao Senhor que a Tua bênção, a Tua graça seja derramada sobre nós. Pedimos, ó Deus, que todos aqueles que não puderam vir sejam também abençoados. Em nome de Jesus, mas que toda a igreja aqui reunida nesse instante seja abençoada com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais, com bênçãos que só enriquecem, que não acrescentam dor alguma em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Rei e Salvador Jesus de Nazaré, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo sobre a face da terra. Ó Pai, inclusive a igreja perseguida, em nome de Jesus, até a vinda triunfal do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o nosso Senhor e Rei. Amém. Deus abençoe a todos. Tenhamos toda uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Amém, queridos?